um grupo de pescadores fretaram 3 aviões, 3 bandeirantes, e saía de Manaus e ia para Barcelos, no Amazonas. No meião lá? No meião da floresta amazônica lá. Parece que o tempo estava muito ruim lá. O primeiro pousou, mas avisou pros outros 2, tá muito ruim aqui, é melhor voltar para Manaus. E só que um voltou e o outro tentou pousar e alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Acabou batendo lá no... O Bandeirante, como que é esse avião? Bandeirante é um avião da Embraer, bimotor. Ele foi criado lá na época do Osiris Silva ainda, que eles queriam fazer... É o primeiro avião brasileiro, para falar a verdade, Foi criado para ser um burro de carga, assim, pousar em qualquer lugar. Então ele é um avião bem robusto. Aguenta bem. Aguenta bem. E serve para passageiro, para carga. Mas é um avião já de tecnologia bem antiga, né? Assim, não é o suprassumo da tecnologia que a gente tem hoje. E para aquele aeroporto específico, ele só poderia operar em condições visuais. E as condições não estavam muito boas ali no momento. O que quer dizer operar em condições visuais? Existe um limite assim, de visibilidade, de teto, de nuvem, que você pode operar em condição visual. Ou seja, você tem que enxergar a pista. Entendi. Quando abaixa desse nível de limite de visualização, aí você já não pode mais operar, você precisa de instrumentos. Aí são alguns aviões que têm instrumentos. Isso, o Bandeirante tem instrumentos. Tem? No caso, a pista lá que não tem. Entendi. Então aí não deveria operar nessas condições lá, entendeu? Mas como a gente não sabe o que levou o piloto a tomar a decisão de continuar, né, de prosseguir com o pouso, a gente tem que esperar mesmo o CENIPA fazer a parte deles lá e pra gente saber. Tem os destroços? Tem o avião ficou... Tirando a parte da frente do avião que foi bastante destruída, a parte de trás do avião ficou bem, assim... Não intacta, não, obviamente, mas ficou bastante destroçado, mas tá quase inteira a parte de trás do avião, da asa para trás. Entendi. Algumas coisas dá para ver lá, por exemplo, o trem de pouso, ele estava abaixado nesse momento, porque ele não chegou a tocar na pista. Não? Não. Ele tentou já arremeter ainda no ar, informações de que havia muito vento de cauda também, e que normalmente se pousa com vento de proa, né, de nariz. Por enquanto, de fato, é isso que tem. Tava ruim o tempo, tava chovendo muito, mas não sabemos o que levou a tomar a decisão de pousar lá nessas condições. A gente tá comentando antes de começar o programa aquele avião que sumiu no meio do Pacífico. Esse caso, como que ficou? Nenhuma informação? Esse caso é engraçado, né? A gente não tem nada desse avião. Mas a situação, o que foi que aconteceu? Ele saiu de onde, ia pra onde? O Vilela tá falando do Malaysia MH370. Esse é o número do voo. Esse é um voo que decolaria lá de Kuala Lumpur, na Malásia, e estava indo, agora não lembro se é Pequim, acho que é Pequim, ia para Pequim. Ia para algum lugar na China. Tá. 40 minutos depois da decolagem, ou um pouquinho mais, ele, no meio ali desse oceano, não sei se é o Oceano Índico, não sei agora, minha geografia fugiu agora, mas ele tinha que reportar uma posição em um ponto específico no espaço. É um latitude e longitude. Reportar significa reportar é assim. Ele sai, vai subindo e o avião segue uma trilha no ar, que é invisível, mas são posições de GPS. Em altitude e... Não, é latitude e longitude. Né? Leste-oeste, norte e sul. E aí, quando ele passa, o plano de voo é em cima desses pontos. E em alguns pontos ele precisa ou trocar de frequência do controle de voo, ou reportar uma posição. Mas enfim, ele tinha que reportar em determinada posição para trocar de controlador. E quando chega bem perto dessa posição, ele fala, o comandante do voo, fala com o controlador e fala: obrigado, boa noite, e vai trocar para o outro. Só que nesse momento é desligado o transponder, o avião fica invisível, ele não se comunica com o outro, e aí começa toda a história. A Netflix fez um documentário desse... Eu não assisti aí. Cara, é um suco de teoria de conspiração. Que você não acredita. Fato mesmo não tem nenhum, é só os caras imaginando o que poderia ter acontecido. Existem os fatos, mas como ninguém sabe o que aconteceu, aí nós tem um cara lá, um tal de Jeff Wise. Esse é um jornalista. Que ele até no início, as pessoas até respeitavam ele, mas ele pirou na batatinha de um jeito. O que ele fala? Puta, ele escreveu um livro falando até de que um agente russo tinha conseguido com um laptop entrar no porão eletrônico do avião, conectar o laptop no sistema do avião e passar a controlar o avião remotamente através do laptop. Cara, não conhecer nada como é que funciona o sistema de avião pra falar uma coisa dessa. Uma outra teoria dele
é que o avião não foi pro sul. Sei. Ele foi pro norte e pousou em alguma base russa. E, pô, a Netflix coloca esses negócios, sabe? E o contraponto fica muito sutil. A garotada mergulha nessas teorias de conspiração, né? E a verdade tanto faz, né? Eu acabei fazendo a minha mesmo. Eu fiz uma live com a contando a minha teoria a respeito do Malásia. Alienígenas. Não, a minha é até mais plausível do que a do cara. Qual que é a tua teoria? A minha teoria é o seguinte. O cara foi premeditado. O que eu acho... Tem um livro, assim, chama O Sobrevivente. Já leu esse livro? Não. Cara, é muito bom. Acho que iam fazer um filme. Só antes de você contar a tua versão, posso estar enganado. É do Palahniuk, o mesmo cara do Clube da Luta. E é um cara de uma seita fanática, assim, de religião. E ele pega esse avião, sequestra... pousa em algum lugar, todo mundo desce, ele sobe com o piloto ou com alguém pra ajudar ele, até colocar no piloto automático, o cara pula de paraquedas e ele deixa no piloto automático até uma hora que vai acabar o combustível e ele fica contando a história dele inteira nesse negócio pra ficar na caixa preta ou em algum lugar registrado. Isso é muito louco, cara. Interessante. Mas qual que é a sua ideia? Até um plot. Então, acho que foi premeditado e assim... você tem duas pessoas no cockpit, né? Então, se um cara quer e outro não quer, não vai acontecer. E aí ele neutralizou o copiloto. Tá. E veja, o avião tá voando, ia começar a servir o serviço de bordo. Certo. Porque é um voo de 6 horas. Então, jantar ia ser servido. Aí o cara não fala nada. Ele só fala para as comissárias, eu e o fulano de tal aqui estamos tranquilo, não queremos comida, pode serviço, vida que segue. Tá. Ele tinha conhecimento de algumas coisas do avião, até de desligar o sistema de entretenimento. Como ele desligou o transponder e desligou outras coisas também do avião, ele tinha um conhecimento técnico razoável. Então ele desliga o sistema de entretenimento, que é onde aparece o mapa que alguém poderia ver para onde estava indo. Exato. Ia falar, opa, não estou indo para a China, o que está acontecendo? Então ele desvia a rota. Ele desvia a rota. Nesse momento que ele desliga o transponder, ele fica invisível para o radar secundário, mas o radar primário, que é o que emite uma onda, pega um eco de volta, esse funciona, só não tem informação quem que é a altitude que está mais ou menos e velocidade também mais ou menos, mas existe um ponto. Ele veio, quando ele faz a curva, e como foi premeditado, ele vem cruzando no invisível entre a fronteira da Tailândia e da Malásia. Certo. Por que eu acho que ele fez isso? Isso é a minha teoria, tá? Porque ora ele estava no espaço aéreo da Tailândia, os caras, opa, tem alguma coisa... Ele foi na linhazinha. Ele foi na linhazinha, Tá. Aí hora o cara tá lá, os caras, opa, tem um bagulho aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Aí o cara vai pro espaço aéreo do outro. Aí esse aqui fala, não, isso aí é problema da Malásia. E a Malásia é a mesma coisa, isso aí é problema da Tailândia. E o cara passou no meio ali. O sinal de radar indica que ele fez uma curva à esquerda antes de entrar no mar de Andaman.